Memória de Marília está de volta aqui no canal do YouTube, trazendo conteúdo que resgata a história da cidade, símbolo de amor e liberdade. Eu, João Marcos Gomide, jornalista, ao lado de Ilza Aurora Matos Teixeira, bibliotecária. Juntos, produzimos, exibimos Memória de Marília. Um prazer, mais uma vez, tê-la nesta transmissão e neste conteúdo, Ilza. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, amigos. É um prazer enorme estarmos de volta aqui em mais um episódio. E é uma alegria sempre, e é muito importante também resgatarmos a história de Marília, o objeto desse programa. E de imediato, vamos colocando na tela o nosso convidado do episódio de hoje, o arquiteto Miguel Sampaio de Souza e Silva. Já está na tela, muito obrigado pela presença e gostaríamos inicialmente das suas considerações e de estar presente aqui e agradecemos por contar um pouco da história de Marília. Você, cidadão nascido em Marília, 8 de novembro de 1944, tem 76 anos e que viveu em toda a sua intensidade a cidade de Marília. Obrigado, seu Miguel Sampaio, pela presença aqui. Obrigado a vocês por me darem essa oportunidade de estar aqui falando sobre a vida do meu pai em Marília, a minha vida em Marília, e falar sobre a arquitetura de Marília e a artes plásticas também, que agora, como disse o Ilza, agora eu pinto. E muito maravilhosamente bem. Muito bom. E eu gostaria de imediato de fazer uma viagem no tempo para mostrar, através de fotografias, um pouco da história de Miguel Sampaio e do pai dele, Miguel de Souza e Silva. Vamos já colocar na tela aquelas imagens? Aí está. Este é o pai de Miguel Sampaio, Miguel de Souza e Silva, que nasceu em Mococa, 1908, faleceu em 1982, que é o pai de Miguel Sampaio, né? Miguel de Souza e Silva foi o primeiro arquiteto de Marília e da Alta Paulista. Miguel Sampaio, filho dele, também foi o sétimo nessa sequência, para mostrar que é um dos pioneiros da arquitetura da cidade de Marília. Podemos colocar mais um pouquinho das fotos aí, rodando as fotos? Isso. Esta é a casa, é um desenho de uma casa projetada pelo pai de Miguel Sampaio, Miguel de Souza e Silva, a casa que ficava na Avenida Sampaio Vidal com a Álvares Cabral, ali na região praticamente central da cidade. Temos mais fotos para mostrar? Temos mais? Isso. E aí vamos pedir para o nosso convidado, Miguel Sampaio de Souza e Silva, que ele possa ir falando um pouquinho dessas fotos para a gente fazer uma viagem no tempo. Seu Miguel, quem são essas pessoas da foto aí? O senhor em pé é meu avô, Alvino Souza Silva. As duas moças, as duas meninas, são irmãs deles, já falecidas, né? A Maria Aparecida e a Lilia. Depois, os três ali, o sentado é o meu pai, o do meio é o José Souza Silva, irmão dele, e o da direita é o Alfredo, que é pai do Ari Rezende, que é arquiteto também aqui em Marília. Muito bem. E essa outra foto aí, de onde é? Essa foto foi quando eles estudaram no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, ele e o José. O José está na primeira fila à direita, né, à esquerda aqui. Tem o menino de branco, o primeiro, o segundo, o último é ele, é o José. E o de cima dele é o meu pai, Miguel de Souza Silva. É a turma dele e os professores atrás. Essa aí foi foto o aniversário mais recente. Essa aí foi o aniversário da minha tia Nina, que foi casada com o irmão dele, José. E aí estão os meus irmãos, né? A Terezinha, os filhos dela, né? O genro.
E tá eu, a Magué, né, a minha esposa, e o Ari, né? O Ari, o meu filho, Alvino, a tia Nina e os filhos dela, né? Muito bem. A próxima foto. Essa foto é no Rio de Janeiro, com os colegas dele da Escola Nacional de Belas Artes do Rio, e ele é o terceiro da esquerda para a direita de terno escuro. E a próxima foto? Isso aí é quando ele foi na Revolução, e depois foi preso na Ilha Grande, né? Até foi preso na Ilha Grande, onde lá ele conheceu até o Sebastião Facchini, e depois ele veio encontrá-lo aqui em Marília, na prefeitura, onde ele foi trabalhar também, e o Sebastião Facchini trabalhava na Câmara. Meu pai, aí na foto, é o quarto da direita para a esquerda. Muito bem. É importante Perto do esclarecer. mais alto. É importante esclarecer que a chamada Revolução de 1932 foi quando os paulistas se insurgiram contra o governo de Getúlio Vargas. O que nós estamos ouvindo no relato do arquiteto Miguel Sampaio é que o pai dele, Miguel de Souza e Silva, foi um combatente por São Paulo contra as forças de Getúlio Vargas e acabou preso naquele 1932. Só assim para a gente contextualizar. Temos mais fotos? Vamos aproveitar. Bom, a gente vai colocando várias. Ele foi preso em Apiaí. E prenderam ele lá e levaram para Curitiba, de Paranaguá, depois de navio para Ilha Grande, onde ele ficou até outubro. Certo. Enquanto a gente vê todas essas fotos, a gente gostaria de lembrar como foi a chegada de Miguel de Souza e Silva em Marília, em 1942. Enquanto isso, a gente vai acompanhando todas essas fotos, ouvindo o relato do Miguel Sampaio de Souza e Silva. Pois não? Essa também é da Revolução. E meu pai chegou em Marília em 42, ele veio de Lins, aí, onde ele conheceu a minha mãe lá, que trabalhava num posto de saúde, onde eram aprovados os projetos, né, de arquitetos e engenheiros. E ele veio para Marília, a convite do prefeito Nelson de Carvalho, para fazer o projeto da Praça Maria Isabel. E ele veio para cá e acabou ficando. E aí, casados, né? Ficaram uns 2, 3 meses no Hotel Líder, depois mudaram para 9 de julho de 1693, onde eu nasci, na casa que eu nasci, que já reformaram até. E depois ele fez a casa, essa que tem a foto, passou anteriormente aí, que é a casa que nós moramos de 47, essa. De 47 até 82, que ele faleceu. E a minha mãe continuou aí, até 90, quando ela veio a falecer também. Que rua fica essa casa? Na 9 de julho, essa aí? Ou ficava na 9 de julho? Não, essa é da Santo Antônio, 236, entre a Rio Branco e a Coronel José Braz. Ela era de terra, até na época, né? E ele fez a casa, e até meus tios, né? Tinha tio, avô, eles falavam, como que o Miguel vai fazer uma casa para morar no meio do mato? Imagina. No centro, né? Hoje, né? Vendo nos tempos de hoje. Então. Tem mais fotos? A casa continua lá. Foi reformada, mas continua lá. Essa a gente está vendo várias fotos. Essa aí é da aposentadoria dele, com vários professores que trabalharam com ele, professor Gentili, professor Flávio Guimarães, Dona Eunice, o professor Rino, e aí, por todos eles, o Isaac Fará, o Fábio, aí a dona Rosinha. Esse aí deve ter sido na formatura dele no Colégio Arquidiocesano.
Aí é ele, minha mãe, né? Essa é a Senhor formatura Miguel, dele. João é. Marcos, também Sim. tem uma informação bacana que ele era contemporâneo do Oscar Niemeyer, né? E isso Sim. foi uma geração de arquitetos que tinha naquele momento, com aquela atmosfera do país, né? Então, ele é isso, né, seu Miguel? Ele entrou na faculdade lá, na arquitetura da Belas Artes do Rio, Escola Nacional de Belas Artes do Rio, em 27. Ele se formou em 32, mas a formatura foi só em 33, por causa da Revolução. O diretor, na época da faculdade dele, da escola, era o arquiteto Lúcio Costa, que fez o plano de Brasília. Brasília, né? E tinha se formado na França, até o Lúcio Costa. E teve colega dele, teve vários colegas famosos, né? Um deles era o Niemeyer, Oscar Niemeyer, que se formou com ele em 33. Eu mesmo tive 2 professores, Hélio Queiroz Duarte Queiroz e Abelardo de Souza, que foram professores meus na FAO USP de São Paulo. Na USP. Muito bem. Uhum. Eu queria, nessa linha do tempo, Ilza e todos os que estão nos assistindo, a mostrar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue inserir aí a foto, ou, na verdade, um desenho da primeira casa na Sampaio Vidal com o Álvares Cabral. A gente mostrou um pouquinho, vamos ver se a gente consegue inserir. Como é que foi esse pedido do ex-prefeito Eurípides Soares da Rocha, ex-prefeito de Marília, por 3 meses, no ano de 1932, como é que foi o projeto para a construção da casa do ex-prefeito? Esse desenho foi eu que fiz. É Sim. um desenho meu que eu fiz para a exposição que nós fizemos, como a Ilza falou, na Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Marília. Então, vamos mostrar imagens de uma exposição em homenagem a Miguel de Souza e Silva. Temos as imagens? Temos as imagens para mostrar? Estas são imagens de uma exposição. E eu gostaria de perguntar ao arquiteto Miguel Sampaio, para ele contar um pouquinho desse trabalho, dessa exposição que foi feita em Marília. Essa exposição, nós juntamos vários trabalhos, né, dele, inclusive à esquerda, aqui no painel branco, estão os desenhos que eu fiz de vários projetos dele. Esse é o desenho da Praça Maria Isabel, que eu fiz, que ele projetou, né, eu desenhei. Embaixo tem o texto, né, da coisa. Aí várias obras dele, esse aí é fotos do Colégio Cristo Rei, que ele fez primeiro para outro padre, frei, né? Aí venderam do São Bento, o ginásio São Bento, que aí foi vendido para o Cristo Rei, né? Continua igual até hoje. Essa aí é a foto dele, que nós ampliamos para ambientar, né? E várias fotos de Marília, da época. Tem um desenho aqui que o Laerte Rojo fez dele, uma caricatura dele. E aí são fotos da Wilza. Das Foi casas, uma dos honra projetos que ele fez. participar. Enquanto a Ilza vai explicar um pouquinho sobre a exposição, a gente vai rodar outras imagens da exposição que foi feita na Eurípides Soares da Rocha, na Fundação Eurípides Soares da Rocha, hoje Centro Universitário. Então, Ilza, explique para nós, enquanto a gente também roda essas imagens aí. Aí está a imagem, vai explicando para nós. Essa exposição foi circulante, aconteceu inicialmente na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, foi com a curadoria do José Luiz de Oliveira Lírio,
e também do seu Miguel Sampaio. Ela aconteceu também na Unimar, porque lá tem o curso de arquitetura, e aconteceu também em Assis, que foi solicitado para ser exposto lá também. É um acervo riquíssimo das plantas, né, do senhor Miguel de Souza e Silva, mostrando agora o Colégio Cristo Rei, onde eu estive pessoalmente, tive acesso aos arquivos que existem lá no Colégio Cristo Rei, pude fazer foto das fotos para podermos expor, né? E todas essas casas que o marilhense às vezes passa desapercebido, as que sobreviveram, né, seu Miguel, né, João Marcos, que sobreviveram, né? Essas residências sólidas, né? E com uma estrutura de salas amplas, divisões que foram feitas visando um longo prazo, né? Uma obra de arte, eu diria, né? Essas obras do arquiteto Miguel de Souza Silva, e que podem ser até hoje conferidas, né? Nós estivemos também filmando ali na Lime Costa, fizemos um trabalho, Marcelo Sampaio fez as fotos, e são detalhes arquitetônicos muito importantes, que marcaram a época, e o senhor Miguel Sampaio também fez obras comerciais, também teve participação, foi muito profícua a participação dele em Marília, e deu esse ar de paisagem urbana de cosmopolita para a cidade, né? Porque são essa arquitetura que nos encanta, né? Por isso é uma riqueza muito grande e foi um momento muito importante a exposição. Esse material está disponível na Comissão de Registros Históricos para quem quiser conhecer melhor. E nós sempre temos esse assunto no grupo Memória de Marília, sempre quando vem uma notícia de demolição, que vai ser demolido um prédio histórico, aí nós questionamos, né? Por que não se tem essa consciência da importância dessa arquitetura? Porque consideramos que esse arquiteto foi importante, que essa obra foi importante no momento que ela foi feita, ela representa uma linguagem arquitetônica de época. Então, é importante a gente estar trazendo esse assunto também, para que sempre a gente possa reforçar a importância de, antes de demolir, questionar e avaliar e, na medida do possível, preservar. Eu gostaria de perguntar ao nosso convidado, arquiteto Miguel Sampaio, qual é a transformação que ele viu na cidade de Marília desde o começo da carreira dele como profissional da arquitetura e urbanismo para os tempos de hoje. Mudou? Melhorou? O que estaria faltando? Aí vem uma análise de quem conhece, de quem viveu várias etapas. Vamos ouvi-lo. Como a Wilza falou, né? Mudou bem, mudou bastante. Quando eu cheguei, não se demoliam casas assim, como hoje. Hoje estão programando demolir onde a casa que foi do senhor César de Almeida, na entrada da Fazenda Bonfim. Tem outras casas que estão demolindo também aí, que acabam tudo para se fazer edifícios, né? Edifícios que a gente eu não aprovo muito, como, por exemplo, eu fui presidente do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, por 2 oportunidades, de 89 a 90 e depois de 91 a 92. E fizemos vários movimentos na cidade contra a modificação, inclusive, de avenidas. Avenida Rio Branco, por exemplo. Avenida Rio Branco, que sempre tinha aquele canteiro central gramado, baixo. Aí teve um prefeito que queria mudar, dizendo que ia ser a Avenida Paulista de Marília. Hoje a gente vê a
Avenida Paulista de Marília, como é que está. Trocou a iluminação, eu trouxe até técnicos da Osram para fazer uma palestra em Marília para os arquitetos, engenheiros e gente da prefeitura, acho que não foi ninguém da prefeitura, para mostrar que a rua era bem iluminada. E eles fizeram testes na Avenida Rio Branco, fizeram na Tancredo, na Mauá, na época, né? E eles acabaram trocando. E nós fizemos até uma movimentação, uma passeata com estudantes do curso primário. Tinha mais de 1.000 alunos, onde nós participamos ali, e andamos pela avenida, e eu desenhei em cada pé de árvore um rostinho chorando, com a lágrima caindo. E assistindo, participando da passeata também, tinha dois senhores importantes de Marília, o doutor Jaci Junqueira, foi meu pediatra até, e o doutor Simão Andrade, que a passeata foi ali perto da em frente da casa deles. A casa do doutor Simão foi uma das que meu pai fez. E a casa do doutor Jaci, meu pai construiu. O projeto era de um arquiteto parente dele, do Rio de Janeiro. Mas a gente vê hoje a cidade mudando, né? Você acha que uma cidade com 90 anos, agora que foram tratar o esgoto, agora que fizeram o tratamento de esgoto. Por exemplo, quando o João Marcos era repórter da Globo aqui, eu e o Ari, como presidente e vice do IAB, nós denunciamos um desmatamento da mata ciliar do Rio do Peixe, onde uma pessoa que trabalhava na prefeitura tinha um poço de... ele pegava areia lá. Então, ele fez um caminho, desmatou a mata ciliar para chegar melhor no Quer dizer, umas coisas absurdas que ocorrem só em Marília, que a gente não vê em outros lugares, como Jaú, Lins, Mococa, por exemplo. Todas as casas lá em volta da praça são tombadas pelo próprio dono, próprio proprietário, não muda nada. Teve uma casa lá que demoliram e fizeram um prédio, eles estão até hoje lutando para demolir o prédio. É assim que funciona, não é porque é prédio que é progresso. Progresso é vida saudável, útil, e que todo mundo tenha educação, cultura, né? É isso que a gente tem que ter. Não ir demolindo e fazendo coisa para ajudar, por exemplo, construtoras. Eu me lembro, uma vez, eu escrevi uma matéria no jornal daqui de Marília, que aquela casa do Eurípides Soares da Rocha tinha um pé de ipê branco. Tinha um pé também de pau-brasil, que morreu sozinho e acabou. Mas o ipê foi cortado para que se pudesse pôr uma propaganda, um outdoor de uma construtora no qual fazia propaganda de um loteamento... Como? Ecológico. Um loteamento saudável. Ecológico. Coisa assim, não tinha nada a ver, tinha até passarinho e tudo lá, mas a árvore derrubada. É um outdoor.
E está lá até hoje, o outdoor. Só que mudaram a propaganda, agora é outra. Mas é isso, Marília, a gente tem que... É ecológico, a propaganda era essa. Um loteamento ecológico, era isso mesmo. Que ecológico, que derruba o IP branco. Né? Isso não é ecologia nenhuma. Mas está aqui, Marília está cheio de ecologia, assim, né? De ecologistas, de coisas, de grupos, né? Que lutam, mas não conseguem nada. Não conseguem porque eles não... O poder econômico é muito, né? Muito grande. Né? Então, fica difícil. É isso. Eu lecionei na Unimar, na arquitetura da Unimar, na arquitetura da FAUT, que foi em Tupã, que de lá que veio a Unimar para cá, e lecionei na FACAT em Tupã. E eu dizia e digo até hoje para os meus ex-alunos hoje, né, que a gente tem que sempre posicionar contra esses tipos de coisa, de atitudes do poder público e do próprio povo. Tem que ensinar eles, doutrinar, fazer, que pode ser. Tem que respeitar o meio ambiente, respeitar a arquitetura, respeitar. A arquitetura é um lugar onde a gente vive. Por exemplo, eu já estive em Roma, na Veneza, Paris, Londres, várias, Barcelona, tudo. Eles preservam tudo, não tem negócio de... É como o João Marcos, numa conversa anterior que nós tivemos, ele falou da Pensilvânia. Na Pensilvânia mesmo, perto da Pittsburgh, né, tem uma casa que meu filho... Tem um sobrinho meu que hoje é padre e arquiteto. Ele fez seminário lá em Pittsburgh, numa cidadezinha perto. E eles foram ver uma casa do Frank Lloyd Wright, a Casa da Cascata, foi feita em 1935, e está lá até hoje. Fica no meio de uma mata, a água do Ribeirão passa por baixo dela, por baixo da casa, e é uma casa famosa, todos os arquitetos deveriam conhecer. Não ir lá, conhecer foto, conhecer o histórico da casa. Seria isso. Eu me lembro... Fica difícil, mas dá para fazer. Nós sempre trazemos esse tema, isso. Né, João Marcos? E sempre Sim. ele está circulando, porque nós vemos que é uma preocupação. A arquitetura, ela é registro histórico, né? É um registro histórico de um arquiteto, né? Que teve a sua obra de arte ali, e também daquele momento da cidade, né? Tem as fachadas Art Deco, né? Que são um registro também importante da década de 40, 50. E como o senhor falou, na Europa é muito valorizada. A dona Rosalina Tanuri, que contava muito que ela viajou praticamente para todos os países, né? Ela conheceu, e ela se admirava muito, porque ela dizia, lá em Roma tem uma fontezinha, as pessoas vêm do mundo inteirinho para jogar uma moedinha ali. E aqui em Marília, as pessoas passam em frente e não valorizam. Como o episódio do Coreto, né? E que eu escrevi o artigo na época, porque eu também fiquei indignada. Como eles demoliram o Coreto com a desculpa que tinha muito andarilho, né? Que eles disseram que o problema eram os andarilhos, né? Então, uma política pública, quem sabe nós aqui falando disso, sempre lembrando, né? Um tema importante para a cidade, que muitas vezes é esquecido ou não interessa realmente para as questões financeiras, econômicas. Então, a gente trazendo esse tema para cá, quem sabe gera uma reflexão. Como foi o Coreto, que todos ficaram indignados, teve muita manifestação nas redes sociais pela demolição na madrugada, né? Ele foi demolido de madrugada.
E eu gostaria até que o seu Miguel falasse um pouquinho da arquitetura do coreto, porque ele era muito bonito, foi uma perda para Marília muito grande, né? O coreto da Praça Fragata foi um projeto do meu pai, quando ele era arquiteto da prefeitura, e ele fez do estilo modernista, com curvas, né, com a cobertura em curva, e todo com pastilhas, né, que era muito usado naquela época. Inclusive, o prédio da prefeitura tem pastilha, né, que era todo daquela época. E o fim dele foi muito ruim. Eu participei até de movimentos, como disse foi mesmo, a Wilza, movimentos contra a derrubada dele, né? mas derrubaram durante a noite, né? Derrubaram. E nós fomos lá, inclusive um grupo de música tal, de estudantes, foram lá fazer movimento, mas depois de derrubado. Aí já era, né? Como dizem. Outros que o senhor consideraria importante para que fosse objeto de estudo para tombamento? Hoje, a casa do tio César, do César de Almeida, onde hoje é um restaurante, Isso. a entrada da fazenda Bonfim, onde estão fazendo já projeto de derrubada. Provavelmente para fazer edifício, prédio. Fazer como na esquina em frente a dele, onde havia uma escola infantil. De pré, né? Pré-infantil, derrubaram para fazer um prédio. A Marília é isso. Marília é isso. E eles fazem a coisa. Eu, quando era presidente do IAB, eu denunciei isso. Na Avenida Rio Branco, por exemplo, o esgoto, a rede de esgoto de Marília é a mesma, da época do Arcolo Ferrão. Do Nelson Carvalho, na época todos eles, todos aqueles prefeitos. Era de metal o esgoto. Os tubos. E aquilo está corroendo, já estoura. Os tubos. Porque era o esgoto é dimensionado no projeto para um certo número de pessoas que moram num lote. Agora eles usam 2 lotes para 40 andares, para 80 apartamentos. São 80 lotes. Tudo para jogar esgoto naquele mesmo que foi dimensionado para 2 lotes. Quer dizer, obsoleto, né? Estão levando em conta. Já dá problema. Já dá problema, vai dar problema. E aí vai falar que o prefeito que é ruim, ou eu que sou ruim, que o arquiteto que não fez, né? Tudo assim. É problema estrutural, Marília. né? Eu queria aproveitar este momento, já que nós estamos falando de memória de Marília, para resgatar imagens que conseguimos na internet do comércio de Marília de 1976, 77, 78. Vamos rodar essas imagens, porque ao mesmo tempo em que a gente mata um pouco da saudade, para quem tem saudade desse tempo, e a gente vai pedir também a visão do arquiteto Miguel Sampaio sobre esses tempos, olhando essas imagens, a São Luís, a 9 de julho, a 4 de abril, todas lotadas, me parece até que era momento de dezembro, final de ano. Que lembrança se tem desta época, senhor Miguel Sampaio? Do comércio, por exemplo, o comércio eles não usavam muito, usavam toldos de pano, de tecido, como se vê nessa foto, nessa cena. Hoje não, hoje é lata, eles colocam verdadeiros trambolhos, né, de lata para colocar o nome da empresa, da loja. Eu acho que não é muito legal isso, não é muito. Tem que mostrar, com os toldos de tecido, eles mostravam a fachada antiga do prédio, que, por sinal, está atrás
metálicas hoje que fecham todo o prédio, não aparece nada. Todo de pano, tecido. Teve caso até, há muito tempo, há uns 5, 6 anos, tinha um que entrava na rua, saía um verdadeiro obelisco, com o nome de uma loja. Isso é coisa que não funciona, coisa que existe um código de postura em Marília, existe um código de obras, existe tudo isso, mas não é fiscalizado, não é. Então, eles ficam fazendo assim, essas coisas grandes aí que não levam a lugar nenhum. Né? Eu acho que a gente vê, por exemplo, essa loja de brinquedo. Não precisava fazer uma coisa pendurada lá, um negócio. Teve um caso no prédio, no edifício Marília, que aquele, até na época que eu era presidente do IAB. Eles fizeram essa metálica e tinha uma placa, um postinho com a placa de proibido estacionar, do cartão da zona azul, né? Azul. Uhum. Eles passaram a placa por cima, ficou só a metade da placa aparecendo. Não, é uma brincadeira aquilo. Aquilo lá eu denunciei também no jornal, na mesma hora derrubaram a placa, a coisa continuou. O metal continuou. Trocaram a placa, tiraram ela dali e puseram em outro canto. Tem coisa em Marília que é difícil, viu? Certo. Wilson, essas imagens são de quem? Identifica o autor das imagens. Essas imagens são do cinegrafista, né? E cineasta também. Ele produziu filmes, fotógrafo, o senhor Orozimbo Luiz Giraldi. Isso. E ele deixou um acervo muito rico também e principalmente atuou também no teatro, né, senhor Miguel? O senhor Orozimbo, ele foi importante também nos grupos de teatro. Ele foi, na época do Teatro de Arena, ele era um ator, um dos mais importantes aqui, junto com Rames Pedro, Oswaldo Mendes. Foi muito importante mesmo. A Estela Ambrósio, né? Então, o senhor Orozimbo, essas imagens, elas são de artista. Olha, ele colocou agora ali a câmera no chão, né, para poder fazer. Então, você percebe que ele busca ângulos bastante diferenciados, porque é fotógrafo, né? Então, não é um trabalho de sair filmando de qualquer jeito. Foi uma produção mesmo que ele fez, com um olhar sensível de um artista, né? O senhor deseja falar alguma coisa, seu Miguel? Você falou? Gostaria de falar, sim, sobre o passeio público nessa época da filmagem. Era todo em petit pavé, pedra portuguesa, né? E quando eu dei aula, lecionei na Unimar, na arquitetura, eu fiz os alunos fazerem um levantamento em 16 quadras do centro, do passeio público. Desenhar e explicar de que material que era feito. Nós descobrimos 53 tipos de piso nesses 16 quarteirões, nessas 16 quadras. É um absurdo. Olha lá, essa cena mesmo aparece a pedrinha, pedra portuguesa, em frente à Casa Pernambucana. Todo lugar é a pedrinha, é pedra petit pavé. E eles mudam tudo, né? E a partir de agora, a gente entra num assunto que é uma homenagem a um ex-deputado federal, a um médico, a um político de Marília, Oswaldo Doreto Campanari,
que faleceu no final do mês de julho de 2021. E ele, em vida, teve uma atuação política importante na cidade de Marília, uma atuação importante na medicina. E a gente quer recordar agora uma fala quando ele foi homenageado na Câmara de Vereadores da cidade de Marília pelo então vereador Aldo Pedro Conelian. Aldo Pedro Conelian, hoje vivo, 92 anos de idade, e ele, Aldo Pedro Conelian, falou um pouquinho sobre a trajetória de Doreto Campanari nesta sessão na Câmara, que outorgou a ele o título de cidadão honorário da cidade de Marília. Vamos ouvir Aldo Pedro Conelian. Doreto Campanari cresceu entre irmãos mais velhos, Alcides e Elvira, e conviveu com os mais novos, até o momento de ir para a universidade. Nesse período, entre a infância, a adolescência e a juventude, Doreto Campanari fez de tudo. Oswaldo estudava, carregava, moía cana, acionava a caldeira do engenho, plantava e colhia milho e arroz, reflorestava plantando eucalipto, colhia folhas de amora para tratamento dos bichos de seda. Os japoneses se notabilizaram na época pelas grandes plantações de algodão. E João Doreto, nosso saudoso João Doreto, na época, com seu Ford 37, transportava essa produção para Marília. Dessa época, na fazenda, exercia Doreto Campanari até a função de domador de cavalos. Doidão. Aí está o relato de Aldo Pedro Conelian na homenagem a Doreto Campanari. E eu gostaria de perguntar ao arquiteto Miguel Sampaio que lembranças ele tem de Doreto Campanari, o médico, o político, o deputado. Eu tenho boas lembranças do Dr. Doreto, inclusive quando ele foi eleito deputado estadual pela primeira vez e ele foi para tomar posse lá na Assembleia, eu fui junto com ele no mesmo carro. Fomos e voltamos depois da posse. O doutor Doreto sempre foi uma pessoa muito ligada à minha família pela política, que ele e meu pai eram do mesmo partido, o PMDB na época. E ele até que foi em casa, eu lembro que foi ele e o depois também deputado federal, Otávio Torresila, foram lá em casa para convidá-lo a ser candidato a prefeito. E ele acabou sendo candidato a prefeito. Foi derrotado, mas foi candidato. E foram eleitos vários vereadores do PMDB. O Doreto sempre foi uma pessoa atuante, né? Em todos os campos de Marília, não só na medicina, mas na política, em tudo, na cultura, em tudo. Ele participava sempre. Tem um caso até do Doreto, que ele... quando ele foi em casa, né, convidar meu pai, eu estava ali na sala também e vi isso. Achei... E era meu amigo, sempre ele me convidava para ir à casa dele, né, na rua 7 de setembro, né? E fui muito amigo também, sou amigo, né, Joãozinho e do Vadinho, do Doreto, e do Zé Ivan. Eu penso só um momento, uma licença, porque o então vereador Aldo Pedro Conelian, nessa sessão na Câmara de Vereadores, nos anos 80, também falou da família de Doreto Campanari, da esposa e dos filhos. Vamos ouvir o que ele disse naquela ocasião. Campanari era assim, conquistava, emocionava e caía nas boas graças e na simpatia de todos.
continua assim. Esther lhe dá 5 filhos, José e Ivan, os Doretinhos gêmeos João e Oswaldo Filho, os 2 mais comportados da família. Realmente. Josiane e Simone. Olha só a brincadeira que fez o Aldo Pedro quando ele ia na sessão, né? Falando dos gêmeos aí. E você citou agora há pouco que mantinha sempre uma relação com eles, com os 2, né? Com o Vadinho, até eu jogava tênis, né, no tênis. Eu fiz um jogo uma vez com o Dr. César Baclini, num campeonato lá. E o juiz era o Vadinho, o Oswaldinho Doreto. O jogo demorou 2h30. O Joãozinho no meio, o Vadinho no meio do jogo, ele falou, chega, eu não vou apitar mais não, vou ser juiz. Aí teve que trocar o juiz. Ele não tinha jeito. Mas olha, eu tenho aqui... Assim. Eu tenho aqui uma outra lembrança, a própria voz do deputado Oswaldo Doreto Campanari, ele falando um pouquinho sobre lembranças de uma campanha que enfrentou adversários, segundo ele, mais poderosos. Vamos ouvir esse trecho que está na Comissão de Registros Históricos da Câmara de Marília. Vamos ouvir. Não tinha recurso, ninguém dava um tostão para a gente. Então, o maior comício feito aqui em Marília, veio o governador Paulo Egídio Martins, em 74, que era governador biônico nomeado pelo regime militar. Veio Carvalho Pinto, que era senador da República. Vieram deputados federais e estaduais, ficaram naquele hotel, em frente ao terminal rodoviário. E fizeram o maior comício na Praça Saturnino de Brito. Eu só tinha um Corcel 69, caindo aos pedaços, e os meus meninos com 10, 11 anos, praticamente da mesma idade, é que distribuíam o papel, que a gente não tinha dinheiro para pagar cabo eleitoral. Então foi uma luta muito boa. Agora, o que foi de bom é que o presidente Geisel autorizou para que os candidatos tivessem um horário gratuito nas rádios do interior. Então nós tínhamos aqui em Marília 3 rádios. A Rádio Clube, a BR2, tinha a Rádio Irceu e tinha uma rádio aqui na Igreja Santo Antônio, onde trabalhava o Osmar Santos. Aí, a lembrança dele de momentos de campanha eleitoral, e é sempre muito bacana a gente ouvir e rever. 90 anos de idade, falecido agora no final de julho de 2021, e aqui o Memória de Marília traz esta fala dele como uma lembrança da sua história, e é uma história que está infiltrada, marcada em Memória de Marília. João Marcos, é importante também lembrar a participação dele na Constituinte, e o fato dele ser da área da saúde, ele trabalhou muito pela criação do SUS. Então, dentre tanta dedicação dele na política, essa se destaca, porque foram horas incontáveis, debruçados em cima de toda a documentação necessária para essa estruturação do SUS, para conceber o SUS como é hoje, que é o que salva vidas, né? A gente sabe. Então, foi muito importante nesse sentido, e como pessoa, que eu tive a felicidade de conviver com a família toda, são muito queridos os filhos, então, foi uma homenagem muito importante e necessária. Muito obrigada, eu agradeço também. Muito bom, muito bom. Já estamos indo para o nosso final deste episódio Memória de Marília, e gostaríamos, assim, de ouvir as considerações finais do nosso convidado, o arquiteto Miguel Sampaio de Souza e Silva, arquiteto que marcou o seu trabalho na história de Marília. As suas considerações, senhor Miguel Sampaio.
Bom, eu fiquei muito feliz, né, por esse convite, por essa participação, e gostaria de falar um pouco mais da arquitetura minha. Eu fiz vários projetos, né, para o MAC, para o Marília, que eu fui diretor, né, junto com o Pedro Pavão. E eu fiz todo o projeto do polo esportivo, e hoje demoliram tudo, e fui arquiteto mesmo, como pintor, como fazendo projeto, como com escritório, até 84. Depois eu parei de fazer projeto, que eu trabalhava no Estado, na Secretaria de Planejamento do Estado. Eu fui diretor de lá do ERPLAN por cerca de 10 anos e trabalhava em toda a região, aqui nos 51 municípios da nossa região, fazendo projetos e vistoriando obras que o governo dava para as prefeituras, né? E depois eu me aposentei, em 2009. Aí eu sempre pintei, sempre gostei de arte, né? Como todo arquiteto, é um artista, de qualquer maneira. E, por exemplo, eu digo assim que todo arquiteto é um artista, tem uma veia artística, que no meu tempo de estudante na FAO, quem estudava lá, eu entrei no primeiro ano, quem estava no segundo ano era o Chico Buarque, que tinha uma veia artística, tem até hoje, né? Uma veia artística e literária, né? E tinha mais. Tinha o Chico Maranhão, tinha aquela da disparada lá, um que tocava queixada de burro, o Manini, que fez a casa do Dr. Cássio Pinto, que é parente deles até. Tudo era da minha época, da FAO. Aí eu saindo aposentando no Estado, aí eu comecei realmente a pintar mais. Agora eu estou pintando muito. Inclusive, atrás de mim tem alguns quadros que aparecem aí nas paredes. Isso né? mesmo. Ainda mais agora na pandemia, né? Que não sai. Agora eu só pinto. Então, seria isso. Eu agradeço mais uma vez a participação e espero que tenha ajudado a Memória de Marília a preservar um pouco mais a história, né, da nossa querida Marília, que meu pai, quando chegou aqui em 42, já vislumbrava já uma cidade muito forte. Então, seria isso. Eu agradeço a vocês, ao Ilza, ao João Marcos Gomide, pela oportunidade de me expressar mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada, senhor Miguel, pela participação, que contribuiu, enriqueceu com a sua história, da sua família de arquitetos, artistas, como o senhor falou, realmente, e humanistas, porque estão preocupados em melhorar as condições e trazer soluções para os seres humanos, em termos de moradia, de estética, e que trouxe uma transformação, contribuiu tanto para a paisagem urbana de Marília ficar com esse ar tão cosmopolita. Muito agradecer a todos vocês e pela contribuição para a memória, porque conhecendo a história, as pessoas vão ter um outro olhar, vão passar a valorizar, né? Porque vai entender, vai se preocupar mais em preservar. Muito obrigada também, João Marcos. Ok, nós agradecemos a audiência de todos, agradecemos a presença do nosso convidado, o arquiteto Miguel Sampaio, a presença da nossa colega Ilza Aurora Matos Teixeira. Obrigado e até o nosso próximo encontro.